Amados, eu gostaria de dividir contigo, com cada um de vocês nesta noite, um pouquinho mais da história do nosso irmão Davi, como poucos contaram. A história do nosso querido Davi, como poucos conhecem. Eu quero dividir com vocês nesta noite um pouquinho em cima dessa reflexão. Eu gostaria que você que tem sua Bíblia aí abrisse no livro do Salmo, capítulo 51, e vamos ler somente um versículo, que diz assim para ganharmos tempo. Salmo 51, verso 5, e diz: E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. Queridos e amados, recentemente um jovem missionário ministrando a palavra de Deus no Salmo de número 23, creia no que eu vou lhe dizer. Aquele moço pregou bonito, mas como exegeta e teólogo, um pouco que a gente procura conhecer da palavra do nosso Deus, e na sua ministração, mas eu fiquei calado. Por que eu fiquei calado? Fiquei calado, pois é melhor ouvir do que falar, não é verdade? A gente ouve bastante, tem que ouvir bastante, e na hora de falar às vezes pouco, mas com segurança daquilo que você de repente esteja discordando de alguém que esteja ministrando alguma palavra. Ao chegar em casa, na residência, na nossa residência, eu comecei a estudar aquele versículo, cada versículo dito pelo jovem pregador naquela ocasião. E eu me deparei com essa história sobre o rei Davi, que vamos dividir aqui agora e fazer essa pequena reflexão. Amados, há muitas especulações, é verdade, sobre a vida de Davi, do rei Davi. E tem também muitas histórias sobre ele. Coisas intrigantes, talvez, quem sabe. E como se não bastasse, outros estarem na Bíblia como algumas faltas e erros, né? Outras histórias ali apresentadas, ele não seria diferente, né? O jovem pregador, na sua eloquência, naquela oportunidade, falava também, ministrava, mas também proferia algumas falhas, alguns erros. Porém, de todos os comentários, o que mais chamou a atenção não é o fato de ser assassino e adúltero, o qual Davi foi. Vocês conhecem essa história, né? Mas ter uma linhagem duvidosa. Davi, ele teve uma linhagem duvidosa, ou seja, ele era bastardo. Vamos ver aqui nessa reflexão detalhes que pode dar o que falar, por exemplo. E ainda o motivo bem aqui colocado, que Davi para o seu pai Jessé uma vergonha. Quantos filhos não têm sido uma vergonha para os seus pais? Quantas filhas, quantos pais também não têm sido vergonha para os seus filhos? Pois bem, dito isto, meus amados e queridos, existem diversas interpretações possíveis referente a essa vida de Davi que tentar esclarecer para alguns, ou dividir, melhor dizendo, para alguns, sobre a vida de Davi. Esse lado de Davi que poucos sabem. Por exemplo, Naás era mulher, esposa de Jessé e mãe de todos os envolvidos aqui nessa história. O nome poderia ser dado, meus amados e queridos ouvintes, à pessoa de ambos os sexos, né? Ou seja, Naás poderia ser chamado para um homem, como poderia ser um nome dado como uma mulher, que é o caso dessa história. Mas isto não é muito provável, porque as mulheres eram incluídas numa genealogia apenas por motivos especiais, né? Por motivos especiais. Que Naás era o outro nome de Jessé,
conforme sugere a Septuaginta grega edição, se vocês puderem encontrar na própria YouTube, na própria internet, tem que Jessé em vez de Naás. Está escrito aí em 2 Samuel, você pode conferir isso. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, para ser mais preciso. Pois bem, que Naás era o anterior marido da esposa de Jessé, uma sugestão mais provável, né? E que ela deu à luz para Naás 2 filhas, que se chamaram Abigail e Zeruíra, antes de se casar com Jessé e dar-lhe filhos. Jessé, o pai de Davi. Pois bem, Abigail, meus amados, é chamado de filha de Naás, mas ela e sua irmã não são chamadas diretamente de filhas, melhor dizendo, de Jessé, pai de Davi, embora sejam mencionados como as irmãs dos filhos de Jessé, inclusive Davi. Meus amados, isso nos mostra que era de outra linhagem, que o próprio Davi era de outra linhagem. Davi, ele era descendente de Boaz e Ruth, e tinha uma ascendência que remontava a Judá, por exemplo, por intermédio de Pérez. Você pode conferir isso no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, 22, e no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 1, 3, 6. Este caçula, dentre os 8 filhos homens de Jessé, também tinha 2 irmãs, ou melhor dizendo, meias irmãs, né? Um dos irmãos de Davi, meus amados, evidentemente morreu sem ter filhos, e foi assim omitido em registros genealógicos posteriores, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 13 a 16. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5 e 6, conforme lemos aqui. Amados, não existe erro em interpretar que Davi se refere ao estado em que todo ser humano nasce, ou seja, no pecado original. Não existe erro nisso. Mas seria um erro desconsiderar a informação literal que temos no mesmo versículo. Você entende isso? Por exemplo, diferente do Salmo 23, Davi está ali no Salmo 23, Davi está no momento crítico da sua vida. Então, quando você ouve falar, o Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, muitas vezes muitos citam esse versículo, mas levam só para um lado. E no momento aqui de Davi estava levando para um lado, estava acontecendo um momento muito crítico na vida dele. E ainda assim ele estava dizendo, olha, eu posso passar luta, mas o Senhor é meu pastor. Eu posso até passar fome, mas o Senhor é o meu pastor. Eu posso passar adversidade, mas o Senhor é o meu pastor. Esse é o significado do Salmo 23. Então ele estava num momento crítico de sua vida, onde é confrontado pelo juízo de Deus, por causa do seu duplo pecado, no caso da mulher de Urias. Vocês conhecem essa história, não é verdade? E ali, a partir dali, é que ele se colocara na posição de arrependimento. E esse momento, meus amados, a sua alma se angustia, e em arrependimento, pleno arrependimento, ele clama a Deus. E aí ele cita o Salmo 23. Queridos, ao dizer que foi formado em iniquidade e concebido em pecado por sua mãe, Davi está poetizando, mas de fato está declarando em um fato de sua vida que foi real. Davi, ele foi fruto do pecado de seu pai Jessé e provavelmente era filho de uma moabita. Você sabia disso? Não sabia, não é verdade? Não sabia, mas agora vocês estão sabendo. Ele foi fruto e filho talvez de uma moabita ou, quem sabe, uma cananita, e não a mãe de seus irmãos. Vamos evidenciar um pouco isso para que você entenda melhor essa história. Por exemplo, a aparência de Davi. Se a Bíblia evidencia a aparência de alguém, escute isso que eu estou lhe dizendo. Se a Bíblia evidencia a aparência de alguém, é porque tinha algo distinto do comum, não é verdade? No caso de Davi, ele era diferente de seus irmãos. Como
fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Eu li 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Meus amados e queridos, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço e ruivo, e de gentil aspecto. Aqui nesse texto de 1 Samuel 17, fala do confronto entre Davi e Golias. É fato que os rapazes judeus são de aspectos viris, isso é fato, rústicos, e não são ruivos. Outra evidência sobre Davi, meus amados, é cultural. O trabalho sujo de uma família era responsabilidade do filho bastardo. Você também sabia disso? Pois bem, o trabalho sujo da família era de responsabilidade desse cidadão que era considerado bastardo, ou era bastardo. Se houvesse o mesmo, não podia sentar-se à mesa com os filhos legítimos. Amados, o caseiro, o resto das refeições em sua casa. Você pode ler Salmo 113, verso 7, que você vai entender isso. Davi também apacentava os rebanhos de seu pai. Davi também se sentava à mesa junto com seus irmãos? Não, Davi não se sentava à mesa junto com seus irmãos. Agora, por que Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe? Por quê? Queridos, afinal descobre-se a verdade do seu nascimento. Tão somente assim. Em pecado me concedeu a minha mãe, Salmo 51:5, está escrito. Embora este texto tenha sido explicado na história como sendo uma sina humana, ou seja, um pecado original, pelos pais da igreja, em realidade não passa de uma conjectura, porque, na verdade, meus amados, não existe pecado original. Não existe. Nenhum texto da Bíblia apoia tal doutrina. Se por aí é dito, olha, pula fora desse negócio. Nenhum texto embaliza sobre o pecado original, o qual os protestantes, sem uma avaliação, acabaram herdando daquela teologia. Na verdade, amados, Davi estava falando de sua situação pessoal ali, da sua afronta e da sua pequena família que vivia em uma tenda campal separada da casa de Jessé. Jessé tinha uma casa com seus filhos, não é verdade? E Davi vivia à parte com a sua pequena família. Por que Davi não vivia dentro da casa de Jessé com seus irmãos? Porque ele era bastardo. Não se referia ao pecado de Adão, não, pelo qual toda a raça humana foi condenada, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, 14. Pois se assim fosse, meus amados, a relação íntima entre marido e mulher seria considerada impura e pecaminosa, quando de fato é um ato santo e também de santificação, conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, 14. Amados e queridos ouvintes do programa Voz Profética, a todos vocês nas redes sociais nos acompanhando hoje, inclusive alguns creem e defendem veementemente que a relação conjugal é um grave pecado. Você sabia disso? Pois é, tem muitos que defendem ainda. Mas, todavia, porém, o que nos chama a atenção é que geralmente os tais defensores têm tantos filhos quanto Jacó. Esses mesmos que defendem que é errado, que é pecado, têm tantos filhos quanto Jacó. Amados e queridos ouvintes, a origem de tudo isso é ler, por exemplo, o texto de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que diz: e Absalão colocou a massa, ou seja, o fardo, à frente do seu exército, no lugar de Joabe. E Amasa era filho de um homem chamado Itra, que significa abundância, israelita, que se chegou a Abigail, filha de Naás. Eu estou lendo 2 Samuel, capítulo 17, ok? Amasa está sendo confirmada. Aqui chegamos a conhecer quem era a mãe de Davi. Era Naás. Davi tinha duas irmãs, como foi dito, Abigail e Zeruía, melhor dizendo.
Abigail foi mãe de Amassa e Joabe era filho de Zeruíra, uma mulher de caráter até forte. Quando influenciadora de seus 3 filhos, Abissai, Joabe, Azael, Davi, meus amados, suportava os filhos de sua irmã Zeruíra, pois era para ele um mal, mas um mal necessário. Embora fossem sobrinhos, eles, Davi não os considerava parentes. Olha que coisa interessante. 2 Samuel capítulo 19 já nos diz isso. Mas Davi amava os filhos ou o filho da sua irmã Abigail. E ambos, mãe e filho, considerava de fato seus parentes genuínos, serem parentes genuínos, carne da mesma. Por que então Davi era tão odiado assim? Por quê? Porque Davi nasceu, como nós dizemos, é claro, nasceu como fruto de uma relação conjugal contratada. Eu vou lhe explicar isso. Como aconteceu isso? Aconteceu com Léa e Raquel. Está escrito em Gênesis capítulo 30, versículo 12 a 16. Sara e Agar também foram eventos contratados. Naás ficou grávida de Davi da mesma forma como Léa ficou grávida de Issacar. A tradição judaica diz que Naás era uma das servas de Jessé. Assim como Bila, por exemplo, e outras eram servas de Jacó, e ele as tomou como mulher. Meus amados, o acontecimento causou tanta dor e agonia em todos, que Jessé acabou providenciando uma pequena tenda à parte do lado de fora, distante ainda do seu lar, da sua casa, no campo, onde que dera também alguns animais e poucas ovelhas, para que aquela pequena família, Davi e sua mãe, pudessem viver. Amados e queridos ouvintes do programa Voz Profética, independente da maneira com que você interprete a história de Davi, é muito mais além do que a gente possa conhecer. Davi teve seus momentos de glória, mas Davi teve seus momentos de tristeza. Você sabe o que é ser rejeitado por um pai? Você sabe o que é ser rejeitado, ser caluniado pelos próprios irmãos? Você sabe o que é sentir-se assim e ter que conviver nessa situação, talvez até sorrindo, porque de alguma forma o plano de Deus estava na vida de Davi a acontecer. Por isso não é à toa que o profeta Samuel estivera lá. E quando o profeta Samuel esteve lá no lar de Davi, na casa do pai, na casa de Jessé, a Bíblia nos relata que todos foram apresentados, não é verdade? Todos. E Jessé pensara que pela formosura, postura, porte físico, tudo isso iria contar para Deus para ser ungido um deles como rei. Mas como vocês conhecem a história, eu aqui não vou me alongar, e o profeta Samuel perguntara: onde estão os seus filhos? Só são esses? E ali Jessé começou a tremer na base, porque ele sabia que Davi era seu filho, mas era seu filho bastardo. Era seu filho, mas era filho de um relacionamento paralelo. Pela sua família, pela sua geração, pelo seu passado, foi que foi ungido e se tornou um homem segundo o coração de Deus. O que podemos aprender nesta pequena reflexão, nessa pequena história de Davi, é que nesse salmo de Davi, meus amados, nós encontramos força para enfrentar corajosamente os nossos adversários. Neste salmo, nós encontramos que, mesmo tendo nascido sob circunstância moralmente vergonhosa, talvez você que esteja me ouvindo seja um filho bastardo. Pode parecer forte a palavra, mas talvez você não seja um filho legítimo dentre os seus irmãos. Mas mesmo parecendo a sua história como a história de Davi, pela nossa vocação, podemos valorizar a nossa prioridade
nossa própria, melhor dizendo, dignidade, abstendo-nos dos pecados dos nossos pais. Ou seja, ainda que nossos pais tiveram relacionamentos paralelos, nós, como os filhos, não devemos seguir esse exemplo. Nesses salmos aprendemos que podemos silenciosamente triunfar diante de mais ou da mais grave dificuldade que você possa estar passando. Neste salmo aprendemos que lutar bravamente como guerreiros de Deus que têm sobre si uma missão nacional. Neste salmo aprendemos que podemos confiar abertamente na justiça e na misericórdia daquele que nos chamou, meu irmão, que te chamou. Neste salmo, jamais sucumbiremos sob os desafios de nossa vida se tivermos memórias e exemplos a seguir. Independente dos exemplos que nossos pais tenham nos dado, negativos, não nos dá o direito de seguir os mesmos exemplos. Pelo contrário, sermos diferentes dele. Nesse salmo, podemos aprender que podemos ser consolados pelas palavras de alento do nosso Senhor. E para finalizar, meus amados, nestes salmos podemos aprender que dependemos de nossa fé e de nossa convicção. Poderemos depender disso, de nossa fé e de nossa convicção, poderemos avançar, ainda que você esteja em luta, para frente, seguir em frente, sem medo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta noite e aplique a sua palavra nos nossos corações.